E ela voltou aqui, ó, a nossa amada bandeira do Brasil, que o bolsonarismo tentou roubar e que a gente aqui no Plantão Brasil não deixa, já tá até no logo do canal, a bandeira do Brasil. Vamos falar aqui da desgraça aí que tá acontecendo com o Bolsonaro. Levou aí uma pancada forte do Supremo Tribunal Federal, que já foi um adiantamento do que ele vai ter aí no ano que vem. Porque no ano que vem, o Bolsonaro vai ter uma grande missão difícil, depois aí dessa semana se mostrou impossível, que é tirar o Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito ali do golpe, ou pelo menos de inquérito contra ele, Bolsonaro, e tentar aí não ser condenado. O fato é que tem uma coisa, o Bolsonaro fez 2 pedidos nessa semana para que tirasse o Alexandre de Moraes da relatoria. Um já tinha sido negado. O segundo foi votado agora, desde sexta-feira, no plenário virtual do STF. Eu já tinha falado aqui, ó, que provavelmente vai ser 10-0. Dessa vez, já está 6-0. No momento que eu gravo o vídeo, 6 ministros votaram, faltam 4. Lembre-se, não são 11 que votam, porque como o processo é para tirar, o pedido é para tirar o Alexandre de Moraes, ele, Alexandre, não vota. Pois bem, eis que dessa vez o relator do caso caiu com o Barroso. E da última vez, foi um pedido que não foi dos advogados do Bolsonaro, caiu com o Cássio Nunes. E o Cássio Nunes bateu forte ali no pedido. E falou que, olha, o Bolsonaro, se tiver algum mandado de prisão, não vamos dar um habeas corpus preventivo para ele. E ainda disse que o Alexandre de Moraes é o relator do caso e não tem para onde correr. Isso faz alguns meses. Dessa vez caiu com o Barroso. O Barroso foi bem taxativo. A casa vai cair. É mais ou menos isso aí a decisão do Barroso. O Barroso diz aí que os crimes aí descobertos pela Polícia Federal são crimes contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, não são crimes contra apenas uma pessoa. O advogado do Bolsonaro, que foi lá na Globo, todo pimpão, todo super bem tratado pelos jornalistas da Globo, nem parecia que é advogado de bandido. O advogado do Bolsonaro, que ganha 3,5 milhões para fazer com que todos os outros alvos da investigação fiquem com raiva do Bolsonaro e jogar a culpa nos outros em rede nacional, ele argumentou que, olha, o Alexandre de Moraes não pode ser o relator do caso, porque a Polícia Federal diz aí que ele era vítima de tentativa de assassinato. Logo, ele não pode ser vítima e relator do caso ao mesmo tempo. Isso não tem como. Essa é a narrativa bolsonarista. Só que qualquer pessoa que entende um mínimo de direito, ou se você falar, não, Thiago, eu não entendo nada de direito, mas você também deve saber, se você só lê as notícias, e notícias antigas aí de outros casos, que isso é impossível. Uma pessoa, se ela começa a ameaçar o juiz do caso, ela não pode depois chegar e pedir para trocar o juiz. E aí tem 2 argumentos bem simples aí nesse caso aí do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Um deles, o Barroso nem entrou nesse, mas é o fato de que as investigações começaram, o inquérito das milícias digitais, lembre-se, o inquérito do golpe está dentro do inquérito das milícias digitais, que começou antes. Essas investigações começaram já com Alexandre de Moraes como relator. Ele foi sorteado ao relator lá atrás. O Bolsonaro passou a ameaçar e a tentar matar o Alexandre de Moraes em 2021 e 2022. Ele já era o relator. Então, se você começa a ameaçar de morte, tentar matar um juiz que tá ali relator de um caso que te investiga, ou enfim, um juiz do seu processo, você não pode depois pedir a suspeição desse juiz dizendo que ele é seu inimigo, porque na verdade quem começou a ameaçar e tentar matar o juiz foi você. O Barroso nem entrou nessa questão. O Barroso disse o seguinte, e aí é bem pior para o Bolsonaro, porque o argumento que eu usei é um argumento que qualquer aí jurista poderia negar o pedido do Bolsonaro, ou qualquer magistrado, falar, ó, pronto, sem entrar no mérito, se o Bolsonaro cometeu crime ou não. Só que o Barroso, e já foi acompanhado por outros 5 ministros, faltam 4 votar, mas olha, a chance de ser 10-0 é muito grande. O que acontece é o seguinte, o Barroso disse, olha, os crimes aí descobertos pela Polícia Federal são contra o Estado Democrático de Direito, portanto, não tem uma vítima específica. É um crime contra a coletividade. Então, não tem como o suspeito aí do crime tentar tirar juiz A, B ou C do processo. Por quê? Porque o crime não era focando na pessoa Alexandre de Moraes, e sim focando ali em quem era o presidente do TSE naquele momento, e relator aí dos inquéritos de golpe de Estado e de milícias digitais. Portanto, não tem como falar que, olha, o Alexandre ia ser vítima e aí depois ele foi sorteado relator. Não. A vítima ia ser o Brasil inteiro. O Alexandre era só o cara que estava ali
entre aspas, na hora errada, no lugar errado, caso fosse morto. Porque ele era o presidente do TSE, ele era o relator dos inquéritos, ele é quem tinha ali, não a função, mas como trabalho, ir para cima desses bandidos golpistas. E no caso, Bolsonaro sendo o chefão deles. Se fosse qualquer outro, quem estaria ali no plano para ser assassinado não seria o Alexandre, seria esse qualquer outro. Se fosse ali o relator, não era ministro do STF ainda na época, mas se fosse o Flávio Dino, seria o Flávio Dino ali, plano para matar Flávio Dino. Se fosse ali, vamos supor, o Toffoli era amigo do Bolsonaro, né? Mas vamos supor, seria ali Toffoli, mas no caso era o Alexandre de Moraes. Então, o Barroso nega. Quando o Barroso nega, já imediatamente seguem aí o entendimento do Barroso o Gilmar Mendes, o Flávio Dino e o Toffoli. E já fica ali, já fica ali um placar apertado para o Bolsonaro, difícil para ele. Só que logo depois o Cristiano Zanin Martins também fez aí o seu voto e aí já ficou 6-0. Então deu ruim aí para o Bolsonaro. Os ministros aí faltam votar aí o Fux, eu lembro, dezembro de 2022, o Fux dizendo que o Bolsonaro é um cara de boas intenções. Lembro disso. Jamais esquecerei, tá? Jamais esquecerei. Aí falta votar Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é aquela que só votou depois contra o Sérgio Moro, porque ela foi bem achincalhada nas conversas da Vaza Jato, senão não votaria. Sempre foi fascista. Carmen Lúcia que ela vai para cima do Bolsonaro em uma coisinha ou outra, nisso aí vai para cima dele, mas que dos ministros do STF é aquela que tem um pezinho e meio no fascismo, tá? E faltam votar os dois ali indicados pelo Bolsonaro. Acontece o seguinte, se for igual na última votação de um mérito parecido, foi 10-0 e o Cássio Nunes e o André Mendonça detonaram o Bolsonaro. Então tá agora um pânico, por quê? Porque a decisão do Toffoli, que já foi acompanhada por outros 5, então você já tem 6, e já é a maioria do STF, sendo 10 ou 11, já é a maioria, já adianta que o Bolsonaro vai acabar sendo condenado por esses crimes. Então fica bem difícil aí a situação da defesa do Bolsonaro. Lembrando que ainda, quando for o julgamento, ainda vai ter o voto do relator, que é o Alexandre de Moraes. Então já tem 7, se você pensar bem. Se o Cássio Nunes e o André Mendonça seguirem o relator sem ressalvas, aí eu vou falar, é uma bomba atômica contra o Bolsonaro. Porque os dois ministros dele vão estar dizendo, você cometeu crimes aí contra a coletividade do Brasil e não contra o Alexandre só. E tem ali, a Polícia Federal descobriu crimes seus. Então, é diferente da última votação em que o Cássio Nunes foi para cima e negou ali o pedido do Bolsonaro, mas ele usou um argumento diferente. Dessa vez não, dessa vez o argumento fala, você é criminoso, tá ruim aí. Enquanto isso, a Polícia Federal segue aí investigando. Se esperava aí que teríamos nessa semana ainda, talvez, o pedido da delação do general Mário Fernandes. Porém, o advogado dele chegou dando entrevista para a imprensa, culpando o próprio cliente, incriminando o próprio cliente para tentar salvar o Bolsonaro. Então vai demorar um pouquinho aí, vai ter mais pressão da família, muito mais. A Polícia Federal vai começar a pegar aí os familiares dele, que também são aí criminosos, também ajudaram aí na tentativa de golpe, e aí a pressão vai aumentar e ele vai acabar abrindo o bico, se é que ele tem alguma coisa para acrescentar, tá bom? Tem uma chance enorme de que esse general não tenha nada para acrescentar. Nada. Porque a Polícia Federal já tem provas aí de crime de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, do crime de organização criminosa e os crimes ligados ao golpe, já tem prova suficiente. Ele fala, não, mas foi o Bolsonaro mesmo que me mandou. Tem aqui a prova, ó. A polícia, cara, mas isso já tinha a prova, então não vou diminuir aí a sua pena, não vou te dar um prêmio por isso aí, não. Pode ter uma diminuição de pena que não é delação premiada. No caso, quando alguém colabora com as autoridades, esse alguém tem a pena sempre uma pena menor. Aí os crimes dão aí 40 anos de jaula, o cara não vai pegar 40 anos, pode pegar 10, 15, uma pena bem menor. Porém, mesmo sem firmar ali, sem assinar uma delação premiada. Porém, o que está fazendo aí o general é assumir tudo, tá? É o que está acontecendo no momento. Veremos aí. Os chamados kids pretos, né? Eu não sei porque o nome é kids. Eu sempre você imagina crianças, né? São soldados aí. Né? Deve ser porque o tamanho da cabeça dele não cresceram. Burros, um pior que o outro, um mais burro que o outro. Esses aí, para quem quiser, tem aí vídeo da audiência de custódia deles, onde você vê que um deles está bem desnorteado ali na audiência de custódia, e esse tende a falar. Um deles, não sabemos qual deles, já pediu para falar, já pediu para a Polícia Federal
para falar. Tem ainda um outro, esse foi divulgado o nome e tudo, mas vamos chamá-lo de os 3 kids pretos aí. Tanto faz o nome do bandido. Um outro entregou para a Polícia Federal provas dizendo que, ó, eu fui incriminado aqui. O que saiu nessa semana é que eles vão tentar incriminar o general Freire Gomes, tá? Freire Gomes era o chefe do exército que, segundo aí as investigações da Polícia Federal, ele se deparou com um plano golpista do Bolsonaro. Aí ele foi convocado a depor. Foi depor aí, agora em 2024, o Freire Gomes. E aí, o Freire Gomes disse que, olha, o Bolsonaro apresentou lá e eu neguei. E eu ganhei tempo e eu usei esse tempo que eu estava ganhando para convencer os generais a serem contra o golpe. Aí saiu o Freire Gomes como herói. Eu vi o Merval Pereira na Globo News dizendo que, olha, hoje só temos democracia no Brasil graças a esses generais e tudo mais. Por que o Freire Gomes não denunciou o Bolsonaro em nenhum momento? Ah, ele estava com medo. Tá bom. Por que não deu voz de prisão para o Bolsonaro? Ah, ele estava com medo. Tá bom. Depois do dia 8 de janeiro, Freire Gomes não era mais o chefe do exército. Por que ele não denunciou o Bolsonaro? Ah, ele estava com medo, ainda podia ter golpe. Tá bom. Passou 8 de fevereiro, março, abril, maio, junho, passou um tempão. Teve um tempo longo o general Freire Gomes para chegar até o Ministério Público ou a Polícia Federal e falar, olha, a propósito, vocês estão investigando aí, tem uma coisa aqui, ó, que ninguém sabe ainda. Eu vou ajudar vocês. O Bolsonaro se reuniu comigo no dia tal, tal, tal e tal. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, foi quem pediu e ele ofereceu o golpe de Estado. Eu falei, não, Freire Gomes fez isso? De jeito nenhum. O Brigadeiro Batista Júnior fez isso? De jeito nenhum. Eles ficaram, ó, quietinhos. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!